Bom dia a todos, muito bem-vindos a mais um programa Cir em Foco. A Cir em Foco, como vocês sabem, é o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Eu sou o Fábio Fernandes e acredito que o trabalho coletivo faz a diferença. Pessoal, todos os sábados eu tenho a companhia aqui do meu amigo, meu consultor também, Fernando Souza, mas hoje, por motivos profissionais, ele não pôde estar presente. E aí ele colocou uma pessoa, para substituir ele, uma pessoa de peso, uma pessoa firme aqui, que de referência, nada mais, nada menos que a nossa presidente da associação, Maria Fernanda. Muito bom dia, Maria Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria grande estar aqui mais uma vez. Eu estou adorando o programa e muito obrigada por ter me feito novamente o convite de estar aqui. Obrigado você, Maria Fernanda. Seu programa foi muito legal. A gente ainda está nessa experiência, né, de aprender, né, a transmitir através do rádio as informações da associação e trabalhar com esse pessoal que a gente tem um pouco mais de proximidade tem facilitado, né? E do seu programa a gente falou bastante, e eu lembro que quando nós fechamos esse contrato para estar aqui nesse programa, a nossa dúvida era, poxa vida, 1 hora, o que nós vamos fazer em 1 hora? E depois o programa da Maria Fernanda falou assim, só 1 hora, por que nós não fizemos mais tempo, né? É verdade, passa muito rápido quando a gente conversa, né? E o assunto é muito interessante, então a coisa flui, é muito bacana. É legal. Bom, para todos vocês que estão nos acompanhando, o Cir em Foco é um programa da Associação Empresarial de Rolândia, Associação Comercial, da forma que você quiser chamar, a ACIR. Né? Esse programa nós temos procurado trazer informações do dia a dia da associação, como a associação tem impactado na sociedade, como a associação tem trabalhado em prol do movimento empresarial da nossa cidade, e nós trazemos também as atividades que a associação faz através das agendas ali do dia a dia, e nossos convidados são relacionados ao nosso meio empresarial, aos meios das governanças que nós participamos. São pessoas que têm contribuído de uma forma direta para o desenvolvimento da cidade, às vezes mesmo que de uma forma, entre aspas, assim, oculta, né? Porque esse movimento voluntariado, né? Muitas vezes você não sabe quem está fazendo, né? Você está recebendo, às vezes, o reflexo daquilo, mas não sabe quem está fazendo. Então, o nosso programa ele é para tratar desse tipo de conteúdo aqui da ACIR. Os empresários que quiserem participar do programa, né, e quiserem participar da ACIR, podem tirar todas essas dúvidas aqui na nossa sede, que fica aqui na Avenida Castro Alves, esquina com a Rua Arthur Thomas, com a Avenida Arthur Thomas, e também podem mandar informações através do 3256-1063, que também é um contato de WhatsApp. Você ouvinte que está nos ouvindo aqui, tem a oportunidade de acompanhar através do Facebook da Rádio Cultura FM, e também pode nos mandar informações, perguntas, sugestões, através do WhatsApp deles aqui, que é 3311-6072. Eu quero aproveitar esse espaço, né, para também agradecer uma pessoa que tem nos acompanhado desde a primeira edição, né, que é a Sueli Dutra Su, que ela tem uma relação meio parentesca comigo ali, né, é cunhada do meu irmão, mas toda vez que eu encontro ela falou, tá muito legal o programa, continue fazendo, e manda um abraço, Su, um abraço para você e obrigado da sua companhia. Outra coisa que eu queria dizer assim, que nós estamos gerando esse conteúdo todo e também vamos publicar nas redes sociais. A CIR tem trabalhado bastante nas redes sociais para divulgar todos os seus eventos, para divulgar todas as suas atividades, então entrem lá no @CIRRolândia no Instagram, que depois vocês vão poder também nos acompanhar esse programa na íntegra no nosso canal do YouTube, a CIR Rolândia também. Eu espero vocês lá para se inscrever, para seguir, para comentar, para compartilhar, para poder interagir com a gente. E vamos lá então, Maria Fernanda. Você conhece o nosso entrevistado? É suspense ainda, tá? Conheço, admiro. Legal. Maria Fernanda, eu pedi pra ele, falei assim, entrevistado, manda um currículo seu, e a hora que eu recebi, eu falei assim, putz, esse cara tá se superestimando. Pra que mandar um negócio desse tamanho, né? Daí depois, quando eu fui ler, assim, com calma, assim, eu falei, puta merda, esse cara... Opa, falei o palavrão. Eu falei, poxa vida, esse cara tá... ele tá se diminuindo de acordo com as coisas que ele faz. Ele colocou bem coisas pontuais, mas é uma pessoa que tem feito bastante diferença, tá? Ele é contador e trabalha com gestão financeira há mais de 20 anos. É graduado em Ciências Contábeis pela FACAR, pós-graduado em Controladoria e Gestão Financeira também pela FACAR, tem MBA
em Holding e Planejamento Societário na UNBF desde 2004. Ele também está cursando, está antenado, né, com as tecnologias e está fazendo um curso de extensão em Inteligência Artificial aplicada a negócios contábeis. Então, um cara que está por dentro de tudo aí, né? Além de estar contribuindo para a sociedade, ainda tem se graduado, não parou de estudar. Tá, ele é sócio fundador da Acon Assessoria Contábil, trabalha com serviços contábeis e consultoria financeira, presidente da Associação dos Contabilistas, vamos lá, hein, vai ter que contar, delegado do CRC, da Delegacia de Rolândia, sócio fundador, diretor da Cooperconte, que é uma cooperativa dos contadores, e ele esteve como presidente da ACIR aqui no ano de 2018 a 2020. E hoje está como presidente do CODESE, o qual é o motivo que nós trouxemos ele aqui. Com muito respeito e admiração para o meu amigo, nosso convidado, Márcio Lopes do Carmo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maria Fernanda. Que bom estar aqui com vocês. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer esse convite. Agradeço muito pelo convite, por estar aqui com vocês, batendo papo nesse sábado de manhã. Um sábado que começou com um tempo mais friozinho, né? Que a gente estava esperando esse frio. Porque um calorão que nós tivemos nesse verão aí, agora esse frio vem... Acho que agora vem, né? Para dar uma aconchegada um pouco maior, né? Com certeza. O tempo tá muito gostoso hoje, né? A gente tava com saudade um pouquinho de sentir um pouquinho de frio, né? Verdade. Márcio, então eu quero dividir esse nosso bate-papo aqui em duas frentes, né? Queria que você falasse um pouco sobre o que você faz, como que é a sua empresa, onde você tem atuado, né? Uma coisa que você julga importante, né? A sociedade saber, né? Principalmente, não para fazer uma propaganda sua, mas no ramo de contabilidade, né? Que é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Como é que tem andado lá a Acon? A Acon, como você disse, é mais de 20 anos, né? Desde 2003, fundados por mim, por meu irmão, o Fábio. É uma empresa bem familiar. Minha irmã também, apesar de não ser sócio, trabalha junto conosco, e mais alguns colaboradores. E nós estamos aqui em Rolândia para prestar serviço para as empresas da cidade e também toda a região. Hoje nós prestamos serviço para empresas em São Paulo, Fortaleza. Então, com essa tecnologia, as fronteiras foram alargadas, né? Nós não temos quase mais fronteiras para prestar os nossos serviços. Então, nós atendemos principalmente as empresas aqui da nossa cidade, mas também temos clientes aí Brasil afora. Então, é satisfatório a gente poder ver o crescimento ao longo dos anos, né? E nessa época de imposto de renda, eu lembro também que você já falou para mim que parece que você tem alguns clientes do exterior, né? São brasileiros morando no exterior que tem que dar satisfação ao fisco aqui? Tem sim. Tem alguns clientes que tem nos Estados Unidos que fazem o imposto de renda comigo. Tem empresas aqui comigo, né? Mas como eu disse, com a tecnologia a gente passou a não ter mais fronteiras, né? Podemos prestar serviço aí mundo afora. E eu acredito que com a pandemia isso tudo foi muito acelerado, né? Sim, exatamente. Até a pandemia nós não tínhamos esse costume de reuniões online, né? Então a gente ficava limitado a atender o cliente ali ou por telefone ou presencialmente. Hoje em dia, você com essa questão o uso de tecnologia para reuniões online ficou muito mais fácil, né? Então, apesar da distância, parece ter uma proximidade, né? Porque nós ali estamos um olhando para o outro, conversando, vendo as pessoas, então isso ajuda muito. E a tecnologia, ela já existia. A gente que foi acelerado a utilizar o que já existia. E, claro, os conhecimentos também foram sendo aprimorados e, né, acho que a gente evoluiu 30 anos em 12 meses, pelo menos, né? É provável que foi uma aceleração bem nesse nível mesmo. Ô, Márcio, e aí, ainda falando um pouquinho da tua profissão, né? Eu queria saber de você o seguinte, o que te levou a despertar esse interesse pela parte, ainda falando de tecnologia, né? Que aqui no seu currículo, né? Nós estamos falando aqui que você está fazendo um curso de extensão de inteligência artificial aplicada a negócios contábeis, né? Sim. Me conta um pouco sobre isso aí. Um pouco, eu acho que o principal motivo é a curiosidade, né? O pouco é curiosidade, depois viu muito. Nós que nascemos no analógico e agora estamos no digital, né? Mas eu sempre eu gosto da tecnologia, gosto de ver as coisas acontecer. E quando você vê uma ferramenta como o ChatGPT fazendo o que faz, é intrigante, né? Então, eu falei, eu tenho que me aprofundar nisso aí, é o futuro, não é o futuro, é o presente. Nós já estamos vivendo isso. Então, eu comecei esse curso, na verdade, eu até já finalizei esse curso já.
é com uma pessoa chamada Roberto Dias Duarte, um especialista na área aí. Foi muito bom realmente me aprofundar e trazer outras visões sobre a tecnologia, o que ela pode fazer, como ela pode contribuir. Assim, ela não faz tudo, não vai substituir ninguém, mas ela auxilia em muito no nosso dia a dia, né? Trazendo mais qualidade no serviço prestado, e até produtividade, com né? Com certeza. Você acelera ali o tempo que você gasta para cada tarefa, o que te dá mais condições de executar outros trabalhos também. Sim, principalmente quando a gente lida com textos, com interpretação, com respostas mais bem elaboradas. Eu gosto muito. Eu acho que no dia a dia, como você disse, ela reduz o seu tempo de trabalho e dá mais qualidade. O Márcio também hoje o novo petróleo chama-se dados, informações, né? E acho que tudo isso, quando você fala tecnologia aplicada nesse segmento seu, a precisão, né? Como você tabula informações, né? Como você faz um relacionamento entre informações, né? Segurança também, que nem a Maria Fernanda falou aqui, né? Porque você faz um prompt bem feito, faz uma programação bem feita para conversar ali, você tem, né, os campos todos preenchidos da forma correta, sem erro de digitação humana, uma série de coisas assim que te dá mais clareza do que você está procurando no diagnóstico, né? Com certeza. Nós lidamos com o Brasil com uma burocracia e com um sistema tributário muito confuso, muito difícil, inclusive até o próprio ChatGPT tem muita dificuldade em analisar a legislação tributária brasileira, porque realmente é muito complexa. E me ajuda muito saber mais aprofundado sobre a tecnologia para poder usá-la, né? Porque hoje nós temos clientes no escritório que ela praticamente tira o seu lucro do planejamento tributário. Então é muito importante você dar respostas que você tenha confiança e tenha certeza do que você está passando para o seu cliente, né? Então, o ChatGPT ajuda muito aí nessa pesquisa, nessa compilação de informações e que a gente tem no nosso dia a dia lá no escritório. Bacana. Ô Márcio, para seguir no assunto aqui, de acordo com a minha pauta aqui, eu queria saber um pouquinho de você, porque você hoje, já há alguns anos, né, faz parte da diretoria da ACIR. Tem dedicado muito do seu tempo, né, na ACIR. E fala um pouco mais, né, do seu cargo na ACIR. Eu acho que a gente já pode misturar aqui com outro assunto, que é o seguinte: a importância, né, que você enxerga na ACIR no desenvolvimento local, nas ações que nós temos, né? Eu queria falar um pouco sobre isso com você. Estou na ACIR desde 2010, a convite do meu amigo João Mungo. Então, ele que me introduziu aí nessa jornada de associativismo, né? E acho que o primeiro motivo da gente querer participar e estar ali há tanto tempo é por gostar da nossa cidade, né? Sou nascido e criado em Rolândia e gosto da cidade em que moro, e é uma forma da gente contribuir. Então, eu vejo a associação comercial como uma ferramenta, uma entidade que pode ajudar a cidade a se desenvolver, a ter uma vida melhor à população. Então, por isso que esse é o meu principal motivo por estar dentro da associação comercial. Legal. A gente acredita no coletivo, né? E que a associação, junto com os associados, ela pode fazer certas discussões que sozinho a gente não consegue, né? Então, quando a gente une, quando a gente discute, quando a gente pensa em soluções e a gente tem representatividade de levar essa sugestão para outras instâncias, dar continuidade no assunto, isso motiva, né, Márcio? Com certeza. Eu vejo a associação, assim, com a força que ela tem, é como se você tivesse pego aí, nós temos hoje 500 associados, é a voz dos 500 associados, né, ali unificado na voz da associação comercial. Então, quando você leva qualquer tema para o ente público, né, isso tem outro peso. Não é diferente de eu como empresário da área contábil ir lá na prefeitura fazer uma solicitação ou junto a qualquer representante público. Sozinho é uma coisa. Quando eu vou como representante da associação comercial, o peso é bem diferente. Eu estou representando 400 empresas, né, 400 associados. É isso aí.
E o Márcio hoje é o nosso diretor financeiro, né? Que é acho que o cargo mais importante dentro da associação. E você sabe, Fábio, que quando nós fomos convidar o Márcio para esse cargo, ainda falei para o Rafael, né, que era o nosso diretor financeiro da gestão passada e hoje está como vice-presidente. Falei, ele não vai topar. Imagina, depois de tantos anos na diretoria da associação, você acha que ele vai querer encarar um desafio desse? Parte mais difícil, que, né, exige dedicação, tempo, controle. Ah, sei não, hein, Rafa? E quando ele topou, falei, graças a Deus, obrigado, Senhor. E aí você vê que realmente é uma dedicação sem precedente, né, Márcio? Olha, quero aqui publicamente também fazer um agradecimento. Esses, né, já 3 meses, né, que a gente tem trabalhado, em nenhum momento deixou de nos atender, de nos orientar. Márcio, muito obrigada, viu? Eu, em nome da associação e de todos os nossos associados, agradecemos a sua dedicação a essa causa. E o Fábio também, né, dentro da inovação. Gente, é muita gente de boa vontade que participa e a gente convida todo mundo para vir participar. Você sabe que às vezes a gente conversa com os colegas, né, e olha, eu acho que tinha que ser feito assim, eu gostaria que fosse assim, porque, né, o poder público, a associação, e essas queixas e sugestões, elas têm que vir para o diálogo realmente. É ali que a gente faz diálogo, né? É ali que a gente esclarece, é ali que a gente pensa em novas soluções. Então é muito bacana ver pessoas super participantes, né, atuando aí de forma tão expressiva na sociedade. Eu também quero falar, né, sobre esse assunto, porque quando eu entrei para a diretoria, entrei na gestão do Luciano, que antecedeu a gestão do Márcio, e eu sempre tive o Márcio assim como uma referência pelo comprometimento que ele teve, né? E quando nós vamos nos envolvendo cada vez mais, tendo o prazer de participar, saber que a gente está conseguindo, talvez, por menor que forem as mudanças, né, conseguir alguma coisa, a gente consegue perceber o valor que as pessoas têm em volta e falar, poxa vida, então o caminho é esse a seguir. O Márcio sempre foi uma referência, assim, né, junto com o Luciano, né, todos os diretores bem engajados que nós temos lá. E quando você fala do coletivo ali e tudo mais, né, e o Márcio também comentou sobre isso, que é uma força que nós temos e que muitas vezes não é aproveitada da forma como deveria ser. Né? No programa, até acho que no seu programa mesmo, né, que você participou aqui, Maria Fernanda, eu falei que eu sempre tenho procurado provocar. Quando me fala assim, você vai representar a associação em tal lugar, lá numa palestra, alguma coisa, fazer uma abertura? Falei, eu vou, mas eu sempre provoco porque eu falo que a gente passou recentemente por eleições municipais e a gente estava recebendo uma série de propostas de candidatos políticos e partidos políticos, né? Mas quem devia ter dado as propostas para ele eram nós, né? A sociedade civil organizada. A gente já tinha que ter discutido isso e tudo mais. A gente até teve participação em algumas coisas, né? Através das outras governanças que a gente faz, através da CIR também. Eles nos ouvem muito, né? Não executam talvez na velocidade que a gente espera, mas nos ouvem muito, né? Então acho que todo esse contexto, né, da participação, do coletivo, né, das referências das pessoas que se dedicam, né, para a associação é muito importante ressaltar. Concordo. Não, mas legal, Márcio, muito bacana esse assunto, né? Porque eu faço também essa provocação quando eu estava dizendo a vocês, porque é o seguinte, o engajamento, ele só dá resultado quando realmente tem engajamento. Não adianta a gente ter um número lá de 500 associados e ter lá 30, 40 empresas participando, né? Mas eu tenho visto que nos últimos anos aí, a gente está conseguindo deixar uma associação mais tecnológica, mais atrativa, né, com atividades mais relacionadas às demandas que o público está ouvindo muitos associados e temos crescido. Você tem enxergado isso também, Márcio? Com certeza, até parabenizar a Maria Fernanda aqui, porque eu vejo que nessa nova gestão dela veio com gás novo, né, e nós vemos novas caras na associação comercial, são novas pessoas se engajando. Nós brincamos na primeira reunião dela, falando, nunca vi tanta gente numa reunião de diretoria. É verdade. Vamos ver na próxima. Então, assim, eu acho que está sendo renovado realmente. Nós precisamos de renovação, né? Porque, apesar que a gente esteja ali há tanto tempo, né, tenha uma experiência para ajudar, mas o gás vai acabando. Né? Então, a gente precisa de pessoas engajadas, realmente, os jovens, né? A gente está tendo muitos jovens ali dentro da associação comercial. O núcleo das mulheres, né, tá de parabéns. Eu acho que eu nunca vi um núcleo das mulheres tão forte como está.
e também o núcleo dos jovens, né? Então, acho que é daí que vai sair essas novas lideranças e já está dando frutos já. Então, eu acho que o futuro aí vai ser bem promissor. E eu acho que a arte é essa, né? A gente juntar a experiência de quem já passou, né? Independente de qual o setor, mas a experiência de quem já passou, que já sabe, né, qual é o caminho ou quais são as maiores dificuldades, e a força que vem, né, de pessoas de fora que trazem novos olhares para aqueles problemas, para aqueles desafios, né? Então a gente vai inovando, mas sem deixar também a essência, a expertise, o conhecimento prévio de quem já passou por ali. E eu acho que nesse sentido, realmente, nós estamos bem alinhados, né? E acho que vai ser bem promissora aí as próximas conversas. E precisamos dessas novas juventudes, esses jovens que estão entrando no mercado, porque o mundo empresarial está mudando, né? A visão de como se tratar as empresas, os funcionários, é diferente do que nós estávamos acostumados. Hoje o jovem tem uma outra visão de trabalho, né? Outra forma de uma trabalhar. forma de trabalhar. Então a associação ela precisa se modernizar com isso também, e eu acho que são eles que vão dar essa nova visão para a associação comercial de como se alinhar a isso, né? A gente vê são várias mudanças aí no mundo globalizado, né? Inclusive a globalização está mudando, né? A gente vê a ruptura que está acontecendo no mundo inteiro em relação aos Estados Unidos e outras partes do mundo. Isso aí reflete nas empresas e esses jovens que são os que estão antenados e que vão entender melhor toda essa mudança, né? Você sabe que ontem à noite a gente ainda estava falando exatamente sobre isso, né? Como as coisas, nesse mundo globalizado, como você bem lembrou, como as coisas que acontecem em diferentes locais do mundo afetam tão rapidamente, tão diretamente a nossa economia e o nosso desenvolvimento, né? Então, ainda mais nesse cenário atual ali, Estados Unidos, China, né? Pequenos diálogos, pequenas modificações desse cenário afetam aqui rapidamente. E nisso a gente tem que estar antenado. E a associação ela tem um canal também, aliás, um canal não, um papel importante de estar munindo as pessoas de informação e de orientação nesse sentido, né, Márcio? Com certeza, eu acho que esse é o principal papel da associação comercial, né? Às vezes a gente vê que são pessoas que a gente convida para participar da associação comercial e eles não entendem muito bem o papel da associação, né? Ele acha que, vou ser associado para quê? Primeiro, eu ganho com isso? Primeiro é a questão de representatividade, né? E outra é o coletivo que a gente... E é todo esse papel que a associação comercial faz na sociedade, né? Então, eu acho que a associação comercial tem esse papel principal, sim, de estar munindo, auxiliando os empresários em todas essas mudanças que estão acontecendo. Legal. No primeiro bloco do programa, nós falamos um pouco sobre o profissional Márcio, sobre o papel do Márcio na associação, mas eu trouxe o Márcio aqui hoje, o convite foi feito mais pontualmente, por conta que o Márcio é presidente de uma outra governança que nós temos aqui em Rolândia, que é o CODESE, né, Márcio? Exatamente. Tá? O CODESE ele é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico da cidade de Rolândia. E eu queria que o Márcio falasse um pouco como surgiu o CODESE, Márcio, e por que surgiu o CODESE? Bom, Fabinho, o CODESE, assim, para mim até um ponto de orgulho, assim, porque veio, assim, as coisas aconteceram de uma forma tão automática. Na minha gestão entre 2018 e 2020, né? Nas primeiras reuniões ali de alinhamento, de planejamento estratégico para a associação comercial, saiu já a ideia de, nós temos que criar um conselho de desenvolvimento, a exemplo que tem Maringá, né, e outras cidades no Paraná. E logo na sequência, coisas de semanas ali dentro da associação comercial, veio uma demanda, né, da sociedade civil, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, porque nós estávamos numa situação política um pouco complicada na cidade. Na verdade, a demanda civil era um pouco diferente do que é o CODESE, mas nós alinhamos isso e falamos, vamos fazer a criação do Conselho de Desenvolvimento. E isso surgiu na minha gestão, né, como presidente da associação comercial, ali em meados de 2018. E voltando um pouco na linha do tempo, né, já logo ali em novembro de 2018 já começou as primeiras reuniões de sensibilização do que seria o Conselho de Desenvolvimento.
até, né, nós fizemos um workshop na Facar, foi uma coisa fantástica, acho que nunca reunimos tantas pessoas assim, pensantes da cidade ali num local só. E esse trabalho foi até a criação do CODESE, que foi, se eu não me engano, em setembro de 2019. Então aí foi criado o Conselho de Desenvolvimento oficialmente. E ainda ali nos primeiros trabalhos, foi, eu acho que o primeiro e um trabalho de maior pesquisa sobre a cidade de Rolândia, onde nós construímos um master plan, né? Verdade. Então, Eu participei dessa fase e realmente foi incrível. Então, assim, hoje nós temos uma visão de Rolândia até 2035. Esse trabalho foi muito bem elaborado por pesquisadores até de fora, né? O pessoal veio da Universidade de Alicante, da Espanha. Aí você vê a força do conselho já, né? Um conselho que acaba de nascer, conseguir fazer um master plan desse, claro, com a ajuda dos empresários. Foi todo o master plan financiado por empresários da cidade, a gente, né, tem que agradecer a eles porque viabilizaram isso, o custo não era baixo. Aí nós tivemos um pequeno entretempo nesse meio, né, porque nós tivemos a pandemia. Então o master plan tinha tudo já para deslanchar ali nos projetos e teve que ter um break ali para poder passar esse período de pandemia. E agora nós estamos novamente retomando alguns projetos, né, em cima do Master Plan. Eu acho que cada coisa tem seu tempo e ainda tem muita coisa para acontecer aí, em cima desse trabalho que foi feito lá no início. Mas é interessante, né? Você falou do Master Plan lá em 2019, né? Eu me lembro realmente desses pesquisadores, eu participei como entrevistada, claro, né? E, enfim, veio a pandemia e realmente as coisas desaceleraram nesse cenário. Mas agora, né, Márcio, nós retomamos esse Master Plan há poucas semanas e fomos estudar novamente, né? O que tinha aparecido, quais eram os nós, né? E como é atual, né? Sim. Como uma pesquisa bem feita, claro, alguns cenários se modificaram. Nós falamos aqui sobre a tecnologia, quanto nós avançamos, mas como aquilo que foi evidenciado... A essência, né? Exatamente. O que foi evidenciado nesse plano ainda é atual e ainda são problemas e ali, né, também tem algumas sugestões de solução que a gente ainda pode aplicar, né? E muito foi feito também, né, Márcio? Após o Master Plan, né, depois entrou como presidente do CODESE. O primeiro presidente foi o Zeca Salgueiro, né? Depois veio o Yuri. O Yuri trabalhou muito forte a educação, então nós tivemos ali um trabalho muito grande em conjunto com a Secretaria de Educação. Fizemos o Futuridade, foi um projeto muito bacana também, né? Reunimos vários Futuridades. Eu falo... o evento... eventos foram vários, mas é o Futuridade, né? Que houve vários eventos muito bacanas ali também na Facar, muitas pessoas participando. E agora, né, eu assumi o CODESE em 2020. Não, 2022. O tempo passa tão rápido que a gente fica perdido no tempo. E aí nós fomos trabalhar na área que é a minha área, né, empresarial. Ali, então nós trabalhamos um projeto chamado B2B, onde nós precisávamos trazer para mais próximo as indústrias da cidade, porque a indústria ela tem uma certa, como eu posso dizer, liberdade em relação ao comércio, um pouco mais de... uma palavra não seria liberdade, né? Ela tem autonomia. Porque é mais forte, a parte, né, financeira é mais robusta, né? E aí os projetos dentro da associação, do próprio CODESE, era sempre mais voltado ao comércio, que às vezes precisava um pouco mais. Então nós precisávamos trazer e unir isso. Unir a indústria com o comércio da cidade. E aí surgiu, né, esse projeto chamado B2B, onde a gente conversou com as indústrias, viu quais as dificuldades das indústrias em relação à aquisição de materiais, né, matéria-prima ou consumo e serviços, de adquirir isso dentro da cidade. Então isso tudo foi compilado
É um projeto muito bacana em parceria com o Sebrae, né, parceria com a Associação Comercial, parceria com a Secretaria de Desenvolvimento de Rolândia, porque sozinho a gente não faz nada. O coletivo está aí. E aí esse projeto já está estruturado e já está começando a dar frutos, né? Exatamente. Então nós já tivemos aí uma reunião com os empresários, onde nós colocamos todos os pontos que foram abordados, e agora nós estamos na fase de conversar com o comércio. E os né? serviços, E né? os serviços, para poder alinhar esses dois segmentos, né? E fortalecer a nossa economia local. Eu acho que esse é o principal objetivo. E também um outro fruto que já nasceu é os cursos, né? A gente viu que uma das demandas muito grandes da indústria é a mão de obra qualificada, e agora vai ser logo anunciado aí um curso muito bom vindo pelo Senai. Já foi anunciado, né? Já foi anunciado? Já foi então anunciado. posso falar aqui que é o curso de... Então é o curso de soldador, né? Então, muita alegria, né? Era uma demanda grande da indústria, de diversos setores, uma dor importante que foi identificada através dessa conversa com a indústria, e a gente está muito feliz, né, de poder ali contribuir com nesse cenário. Se eu não me engano, são 40 vagas, né? Isso. 40 vagas. Então, são 40 novos profissionais que vão estar capacitados e que vão ajudar, né, gente, né? Nessa dificuldade da indústria. Isso mesmo, eu acho que o CODES, apesar de... A essência dos trabalhos, apesar de ser empresarial ali, mas ele sempre tem um fundo de educação, né? Que nós começamos com Futuridade, que trabalhou muito a educação básica, e agora no meio empresarial a educação técnica, né? E de qualidade. Esse assunto capacitação, eu acho que ele vai em todos os setores da nossa economia, né? Na indústria é uma dor, mas o comércio também tem essa preocupação. Nós, né, do serviço, todos nós aqui somos representantes do setor de serviço, também é uma preocupação grande. Então, capacitar pessoas, auxiliar na capacitação de pessoas é um assunto extremamente importante, e ele está na pauta do CODES, ele está na pauta da CIR, ele está na pauta da inovação, com certeza. Da Secretaria de Desenvolvimento, né, exatamente, que tem atuado. Né? E nós precisamos agradecer aqui, né, porque tudo isso está vindo graças tem ali a nossa consultora do Sebrae, que é a Paula, que está trabalhando muito. Para articular isso. Também agora o Horácio, que era o secretário de Desenvolvimento, e agora o Alexandre, né, porque... Esses cursos estão vindo porque a conversa que nós tivemos com o Walter Orsi, né? Isso. Que é da Secretaria... Da FIEP. E representando a FIEP aqui na região de Londrina. Então ele se sensibilizou, viu que nós estamos organizados e está respondendo às nossas demandas. Então quero agradecer também ao Walter aqui por todo esse empenho em trazer esses cursos para nós. E esse é o primeiro, né? Mas são 5, se eu não me engano, que já vão vir na sequência. Ô, Márcio, eu queria contribuir nesse assunto, porque quando nós fomos a campo fazer as entrevistas com as indústrias, a gente foi teve uma recepção muito boa de várias indústrias, algumas ficaram reticentes em passar algum tipo de informação, mas o que nós conseguimos compilar, né, conseguimos adquirir ali, foi importante para poder tirar esse extrato e chegar, inclusive, nesse curso aí de soldador, que é uma das demandas, né, uma entre várias ali, que eu participei da reunião, vi que foram elencadas várias demandas que são necessidades pontuais, assim, das indústrias, até para que elas se desenvolvam. A indústria desenvolvendo, ela desenvolve ali o comércio, né, as famílias têm uma receita um pouco melhor, porque o curso soldador também é uma categoria que tem um salário melhor. Sim. Então, o que eu queria contribuir é o seguinte: agora você falou, né, que o próximo passo do B2B, ele é fazer um apanhado das informações tanto do serviço quanto do comércio, né? Então, você profissional da área de serviço que pode atender as indústrias, você empresa de Rolândia que às vezes fica ali reclamando, poxa, eu não consigo vender para as indústrias. Se atentem com esse projeto, se aproximem da associação, nos dê as informações que vocês têm aí para que a gente possa... Participe, né? Para que a gente possa ter esse extrato de informação para depois, quando fizer o cruzamento disso aí, poder
atender suas demandas, né? Porque o que a gente percebe das grandes indústrias, né, Márcio? Acho que podemos falar abertamente aqui, que é o seguinte, às vezes falta um pouco de formalização, né, para poder passar essas informações, como um orçamento bem feito, como um orçamento com agilidade, como um colaborador capacitado para entender a demanda da indústria, né? O volume. Então são algumas coisas que a gente conseguiu perceber nessa pesquisa, que são as demandas da indústria. E a gente quer contribuir com o comerciante, com o prestador de serviço, para capacitar eles para poder atender essas indústrias aí e continuar com a economia ficar um pouco mais, circular um pouco mais dentro da cidade, né? Com certeza, isso é um assunto que eu ia tocar também. É pedir pro agora que nós estamos nessa fase, né, de mapeamento de comércio e serviço, é que as empresas que foram procuradas pela Paula, pelo Sebrae, que abram as portas para que a gente possa realmente mostrar o que vai ser feito, né? E eu acho que é de interesse dessas empresas, porque a potencialização de faturamento, né, podendo vender para as indústrias da cidade aqui, porque uma das reclamações é que eles não conseguem encontrar alguns produtos. Às vezes tem a empresa na cidade e eles compram de fora porque nem sabem da existência. Então a nossa ideia é realmente aproximar, né, isso, e porque o valor é expressivo do que essas indústrias adquirem de matéria-prima e de produto. Muitas vezes a matéria-prima é difícil, né, de se conseguir, mas os produtos secundários, de consumo, isso tudo nós podemos fornecer aqui dentro da cidade. Exatamente. Né, foi até bem importante, né, a fala da consultora, da Paula, nesse sentido. A gente não para pensar, né, mas itens que são básicos, né, e serviços básicos, jardinagem, pintura, limpeza, né, e que muitas vezes as indústrias têm dificuldade na contratação. Sim. Então, unir essa mão de obra que a gente tem, esses prestadores de serviço que a gente tem, dependendo do setor. E a indústria é um ponto super importante e está alinhado com um dos nossos propósitos, uma das nossas metas, tanto enquanto associação, ou CODESE, né, o município, que é fixar a renda no município, né? Que a gente tenha menos evasão, porque acho que a gente já falou nos 3 programas aqui, eu sei que esse assunto veio, que é como a gente tem evasão, né, de serviço, de compra, mesmo em todos os setores, claro, mas como a gente acaba consumindo fora da cidade, isso faz com que o nosso capital seja dissipado mesmo, né? Então, fixar a renda dentro do município vai ser importante. Fernando, e você falou da evasão, né, tanto da parte de comprar fora da cidade e tudo, mas nós temos um problema grave também, que daí a gente trata muito lá no ecossistema de inovação, que a gente fala sobre a evasão da mão de obra, né? Então, profissionais que não encontram empresas qualificadas aqui para ter demanda, né, do serviço dele, ele acaba se mudando de cidade, trabalhando em outra empresa. E às vezes é um profissional de Rolândia, trabalhando numa empresa de fora, que vem atender uma indústria de Rolândia, né? E a gente podia estar com todo mundo aqui, né, prosperando na nossa cidade, né? Com certeza, verdade. Eu acho que esse projeto, agora nós falamos que vai ser mapeado, né, e depois também vai ser o trabalho de qualificação do comércio né, com essa parceria com o Sebrae, para atender essas indústrias. Então, eu acho que vai ser muito bom e vai dar muitos frutos. Nós tivemos o exemplo, né, esse projeto não surgiu assim do além, mas ele surgiu ali de reflexo do que aconteceu também com as compras públicas, né? A prefeitura já vem fazendo esse trabalho de compras públicas. É claro que nas compras públicas tem uma limitação, porque daí é mais burocrático, a licitação, também tem muitas pessoas que têm receio em vender para o órgão público, apesar que o Rolândia está muito bem financeiramente, né? Então não tem nenhum tipo de problema em vender para o nosso município, graças a Deus, está muito bem gerido. É verdade. Isso a gente tem que falar aí, porque realmente o município está indo muito bem. E agora, e também a prefeitura é uma empresa, né? É uma empresa só com um faturamento limitado, né, ao seu arrecadação. Quando a gente fala em indústria, é várias vezes maior do que o faturamento da prefeitura, né? Então a gente está falando num valor muito mais expressivo, e que uma vez a gente conseguir colocar essas empresas alinhadas, a potencialização
de fortalecimento da economia é muito grande. Então, é um projeto que eu acho que está com grandes expectativas de ajudar muito o nosso município. Legal. Só para fazer um parênteses também sobre o chamado, né, que nós estamos falando das pessoas, dos industriais, dos empresários, dá subsídio de informação para que a gente continue esse projeto. As empresas que indústrias, né, que não foram citadas, não foram procuradas pelo Sebrae, podem levantar a mão, que nós estamos dispostos a ir lá para poder somar ainda mais informação, né, e atender vocês nesse escopo todo que nós estamos trabalhando. Então, os industriais aí que não se sentiram parte ainda, podem vir procurar a CIR, que nós vamos encaminhar, né? Todos são bem-vindos. Nós vamos encaminhar, né, nossos pesquisadores ali, e quem está fazendo esse trabalho de campo, para poder ouvi-los. Com certeza. Não tem como ouvir todos, né? O projeto nós tivemos que fazer uma listagem. Às vezes é aquele que tem mais afinidade, as empresas que mais expressão. E acabou usando a base da associação também, né? E nós ficamos até surpresos nesse trabalho, porque nós fizemos um levantamento da quantidade de indústrias na cidade e realmente chama muita atenção. Nós temos, segundo o nosso levantamento, 590 indústrias na cidade de Rolândia. É muita empresa, muita indústria, né? Nós temos quase 9 mil CNPJs na cidade de Rolândia. Então, uma cidade de 80 mil habitantes, com certeza nós devemos estar com isso ou mais já, né? Legal. Mas proporcionalmente à quantidade de habitantes, é uma cidade muito industrializada e com uma potencialização econômica muito forte, né? Eu acho que a gente tem que olhar também para a cidade, né, Márcio? Você falou algumas coisas aí dos benefícios que hoje tem na cidade e tudo mais, mas a gente tem que olhar na Rolândia, que ela tem todo esse potencial industrial e a gente precisa valorizar e enxergar que ainda a gente é uma cidade pequena. Então, se a gente se estruturar agora em todas essas frentes que nós estamos falando, para a gente crescer essa cidade com qualidade de vida para a população, poder melhorar, sempre melhorar a parte de educação, a parte de trânsito, a parte que nós temos aí, as necessidades, né? Então, se a gente conseguir juntar a sociedade nesse núcleo aí, eu acho que a gente tem a oportunidade de ter uma grande cidade e muito estruturada, assim, para os próximos anos. Eu acho que muita coisa boa está vindo aí, né? A parte de trânsito, de segurança pública, eu acho que vai ter algumas melhores significativas nos próximos anos. E tecnologia, né? Com tecnologia. Com tecnologia. Bom, a partir de hoje não tem mais nada sem tecnologia. Né? Não, e o nosso prefeito, seu Ailton Maestro, teve junto com o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico na feira, né, na Smart City. Ele numa conversa rápida ali, mas me comentou que nós vamos ter muita novidade nesse sentido, né? Muita novidade. Ficou muito impressionado e está muito inclinado a instalar no nosso município muita coisa que é bacana. E eu já fiquei muito animada com isso. Mas eu não queria perder o gancho da conversa que a gente estava tendo, embora eu que tenha, né? Eu queria convidar, né? Olha, nós temos 9 mil CNPJs. Nós temos 500 associados aproximadamente, né? Então, tem um lapso grande nessa conta aí, né? Então, para você que ainda não é associado, né, que não faz parte do nosso grupo ali na associação, venha conhecer a associação, venha estar com a gente para esse movimento, para esses debates, para essas conversas, para esses projetos. Porque só com a união, né, a gente vai conseguir pensar ideias melhores, soluções melhores e talvez propor cenários melhores, né? Eu estava aqui tentando lembrar. Recentemente eu escutei uma frase e eu achei ela tão impactante, mas eu não me lembro exatamente agora. Mas era algo do tipo, eu acredito em você, eu acredito na minha capacidade de realizar, mas só junto a gente vai conseguir chegar lá, né? E eu acho que a mensagem é essa, né? Para aquelas empresas que ainda não participam da associação, por favor, né, venham ter uma conversa com a gente, venham se somar à nossa causa, né? A causa do associativismo, do coletivo, que junto a gente é mais forte. E, Fernando, lembrando que com esse chamado seu aí, a gente tem espaço para todos, né? Para MEI, para pequena, para grande. Então, todos estão convidados a participar. Não é todos porque, os às vezes, setores. Eu sou um MEI pequenininho, e, né? Não tem problema. Você tem espaço na associação comercial também. Com certeza. Legal. Pessoal, seguindo aqui com a nossa pauta aqui, nós temos um quadro que a gente criou e que ele acaba... Ele é fluido durante o programa. Quando a gente vai perceber, nós vamos falar sobre ele, a gente fala, mas já falamos tudo sobre isso, mas de repente alguém quiser fazer alguma pontuação, que é o nosso quadro, que é Motivos para Ser Associado.
Tá? E aí a gente escolhe um termo, né, onde a gente pode debater sobre ele, ouvir um pouco da opinião de cada um aqui que sobre esse tema aí. E o tema de hoje é contribuição direta da ACIR para o desenvolvimento da cidade. A gente já falou muita coisa que fala sobre esse termo aqui, né, essa frase, mas você tem mais alguma coisa assim que a ACIR pode contribuir para o desenvolvimento da cidade que você queira citar, Márcio? Fábio, eu acho que tudo que nós falamos aqui, a CIR está envolvida e contribui para o desenvolvimento da cidade. Eu acho que tudo que a CIR faz é pensando no desenvolvimento da cidade, né? Uhum. Mas eu vou citar um projeto que eu estou muito envolvido, que é de recuperação tributária, né? Onde a CIR tem ações coletivas, né, com teses em relação à recuperação de tributos e que uma empresa sozinha não poderia ter. Eu vou citar o porquê. Digamos que você tem uma tese tributária e você, como empresa, entre nessa tese para ser discutida na justiça. E, às vezes, essa tese pode ser de milhões. Se você tiver uma negativa da justiça, perder essa ação, você como empresa, entrando sozinha, você tem honorários de sucumbência que muitas vezes pode inviabilizar a continuidade da sua empresa, né? Porque dependendo da situação, o valor pode ser muito expressivo. A associação comercial, entrando como uma ação coletiva representando todas as empresas do seu segmento, do seu setor, ela não sofre esse tipo de problema de honorários de sucumbência. Então, é muito mais viável para a associação comercial entrar com essa tese, né? E nós temos várias teses em andamento, algumas já em fase final de deferimento da justiça. Uma delas é a recuperação do ICMS sobre a energia, daquela diferença de alíquota que era de 29 para 18, e essa tese ela já está nos trâmites finais. Com isso, todos os associados e futuros associados poderão se beneficiar solicitando a restituição de todos esses valores pagos a maior. Então, assim, é uma tese que vai impactar muito e pode ser utilizada por todas as empresas de todos os tamanhos, né? Só não vai conseguir utilizar aquelas empresas que já se creditaram do ICMS na alíquota de 29. Mas as demais empresas do Simples, elas vão poder pedir esse ressarcimento dos últimos 5 anos. Então, esse é um exemplo. E também nós estamos aí com o trabalho de orientação sobre os impactos da reforma tributária. A CIR está, né, lançando vídeo quase toda semana, ou até mais de um vídeo por semana, falando sobre os impactos. Então tem muito trabalho de orientação que está sendo feito aí. Então esse é um dos motivos de você se tornar associado, né? Com certeza. Estar forte. E direto, né? Porque influencia no caixa das empresas para elas se manterem. Com certeza. Né? É direto, legal. Então, bacana, Márcio. Obrigado pela sua opinião aí, sua contribuição e falar, né, sobre esse serviço que a CIR também está prestando para as empresas aí. São quantas causas que estão registradas lá? Diretamente da CIR é em torno de 10 a 11 ações. São 11 ações. Né? Então, nós temos uma maior que é a de recuperação do exclusão da base de cálculo do ICMS, do PIS e do COFINS. Essa que já teve repercussão geral e é em parceria com a CIL. Então as associações também têm essas parcerias. Tem ações que nós temos que a CIL não tem, que inclusive está tendo agora alguma demanda de associados da CIL que fazem o cadastro aqui para poder se beneficiar. E vice-versa. As empresas de Rolândia que já fizeram ou fizeram só administrativamente a recuperação, pode vir conversar conosco, porque pode recuperar além daquilo que já recuperou no período normal, mais 5 anos. Então aí a gente faz isso com parceria com a Associação Comercial de Londrina. Legal. Então, quem tem interesse, né, quem quer saber um pouco mais sobre isso, procure a associação. Se é associado, já pode entrar direto com isso aí, com as documentações. Se não é, vem se associar. O valor da associação para você estar participando aqui é muito irrisório, perto de quanto você pode receber, né? Com certeza. Tá. Então tá, gente, seguindo aqui para a reta final do nosso programa de hoje, tá? Eu queria falar sobre a agenda de eventos da associação para os próximos dias. Então,
nós continuamos aí com a campanha de show de prêmios da ACIR, é uma campanha que vai rodar o ano inteiro, né? São mais de R$100 mil em prêmios, então vocês fiquem atentos aí, até os vendedores que as empresas estiverem participando, preenchem o cupom certinho, porque até os vendedores vão conseguir, vão ser premiados. E a campanha tem um diferencial, né? Que nós fizemos um jeito que todas as lojas terão um prêmio dentro do seu estabelecimento. Então todo mundo vai participar, vai ter cliente contemplado. Eu queria agradecer em especial ao Hospitalar, né? A Hospitalar é a nossa patrocinadora oficial da campanha. E para quem quer conhecer um pouco dos benefícios que a Hospitalar tem dado para os empresários, ela tem um valor diferenciado para quem quer colocar sua base de funcionários dentro da proteção deles, do seguro deles, né? Família também. A família, né? Então, aí se estende às famílias, né? Então você pode procurar a associação e entender como você pode também prover esse benefício para os seus colaboradores e automaticamente para se estender para os seus familiares. Nós teremos agora no dia 12/4, no centro e na Vila Oliveira, na área comercial do centro da Vila Oliveira, uma ação de Páscoa. Então convido a todos para poderem participar lá no horário do comércio. Vão ter ações aqui e organizadas pela CIR, aqui no centro da cidade de Rolândia e lá na Rua Saguaragi. Das 9 ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia. Tá? E também, né, nós temos uma agenda agora no dia 23/4, é uma quarta-feira, a partir das 18h30, que é a oficina de vitrinismo. O vitrinismo, para quem não sabe, né, é uma técnica de merchandising que consiste em você montar vitrines atrativas, vitrines que chamam a atenção ali, que destacam o seu produto, que valorizam sua mercadoria e também, né, valoriza a fachada da sua empresa, né? Então, todos estão convidados a participar, as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 3256-1063. Algum complemento, Maria Fernanda? Não, só agradecer a presença do nosso convidado, agradecer o teu trabalho aqui na Rádio Cultura e agradecer a todos que estiveram com a gente aí nessa uma hora. Legal. Muito obrigada. Márcio, e com você? O que você quer falar de despedida aí? Também, só quero agradecer pelo convite mais uma vez, desejar aí aos nossos ouvintes um excelente final de semana e obrigado, estou sempre disponível aí, sempre que precisar. Será chamado! Agora que você falou, vai ser chamado, certeza. Bom, e para encerrar, eu queria dizer a vocês que é o seguinte, nós estamos produzindo esse conteúdo aqui diretamente da Rádio Cultura 87.5, está sendo transmitido lá no Facebook da rádio, mas também nós estamos fazendo uma coleta de imagens aqui, onde nós vamos distribuir isso através do YouTube da associação, através do Spotify, através das redes sociais. Acompanhe a CIR lá no @CIRRolândia, que depois você vai conseguir acompanhar esse conteúdo na íntegra, para poder ver tudo que está acontecendo na cidade aqui através da CIR. Quero agradecer a todos aqui, meus convidados. Hoje eu tive 2, né? A Maria Fernanda por ter se disponibilizado a estar aqui no sábado de manhã, o Márcio, né, também, que levantou cedo hoje, né, Márcio, o dia de folga seu aqui, e teve presente aqui para poder contribuir com esse conteúdo para nós, rico, em relação não só à CIR, mas também às governanças que transitam em torno da CIR ali, o CODESE, que tem um papel muito importante na sociedade. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, tenham um excelente fim de semana e até semana que vem. Muito obrigado, tchau, tchau.